bem com vocês? Eu sou a Evelyn, bem-vindos aqui no canal. E hoje eu quero contar um pouquinho para vocês como está sendo o nosso primeiro mês aqui em Portugal. Nós chegamos no dia 21 de maio de 2026 e desde o momento que nós chegamos até agora já aconteceram muitas coisas. A gente já conheceu vários lugares na cidade, né? Já conseguimos explorar um pouquinho. Então eu vim dar o meu feedback, né, de como as coisas estão sendo, se tudo correu como nós esperávamos, se a gente passou algum perrengue, alguma coisa. Eu quero contar para vocês nesse vídeo. Então aproveita, já deixa o like agora de início, já se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. Bom, então para contextualizar vocês, tá? Eu vim com meu marido e o meu filho. Nós dois temos 35 anos e o nosso filho tem 4 anos. Eu vim com visto de estudo e o meu marido com visto de acompanhamento familiar. Vir para Portugal foi uma decisão que a gente demorou muitos anos para tomar. Primeiro porque nós acreditamos muito em Deus, então a gente realmente estava querendo ter uma resposta da parte de Deus sobre isso na nossa vida, né? Porque não é uma mudança pequena, não é uma mudança simples, né? Então a gente esperou ter realmente essa confirmação no nosso coração, né? Essa certeza, para a gente tomar a decisão de vir. Porém, nós já estávamos nos preparando, principalmente financeiramente, para a possibilidade de um dia morar em outro país, né? Era um sonho, era um desejo no nosso coração, não especificamente Portugal, mas a gente sempre teve o desejo de morar fora do Brasil, de ter essa experiência, né, em algum lugar fora do Brasil. Então a gente já vinha se preparando para isso, né? E aí as coisas aconteceram, né? As portas se abriram, Deus foi dando direção pra gente e tudo foi ficando ao nosso favor. Então a gente começou a entender que realmente o lugar que nós deveríamos vir era Portugal. Mas até essa tomada de decisão, obviamente a gente foi atrás de ter muitas informações, de pesquisar, né? Nós entendemos que Portugal, para nós naquele momento, seria a melhor opção. Isso não quer dizer, gente, que Portugal não tenha problemas, isso não quer dizer que Portugal tenha, assim, o maior e o melhor salário da Europa, porque não é essa a realidade, né? Então, a gente já sabia disso. Quando nós viemos pra cá, a gente não veio iludido, pensando que aqui ia ser flores e rosas e tudo maravilhoso, né? Porque não é assim. Eu acho que não existe país perfeito. O Brasil não é perfeito, Portugal também não é perfeito, Estados Unidos não é perfeito e nem nenhum outro lugar do mundo, né? Todos os lugares têm os seus prós e os seus contras. O que a gente precisa fazer é avaliar se para nós está valendo mais a pena ou não, né? E aí nós tomamos a decisão de vir, viemos e estamos aqui há um mês já. E como que tá sendo essa adaptação nossa aqui, né? Bom, nós chegamos e logo uma das primeiras coisas que nós já fizemos foi procurar uma igreja, porque para nós isso é importante, nós acreditamos muito em Deus, nós somos cristãos e para nós fazer parte, né, de uma comunidade de fé é algo importante. Então nós fomos procurar uma igreja, na verdade nós escolhemos Porto por conta da igreja, né? Nós sabíamos que aqui tinha uma igreja que a gente já conhecia do Brasil, já sabia que era uma igreja séria. Então a gente acabou escolhendo Porto muito por conta de ter uma igreja, né? E foi muito bom, a gente foi muito bem recebido, acolhido, né? Já estamos frequentando desde a segunda semana que a gente está aqui em Porto e isso tem sido muito bom, né? Não conheço ainda muitas pessoas, não fiz muitas amizades ainda, né? Tá tudo caminhando devagar. Em relação aos portugueses, não fiz ainda amigos portugueses, né? Conversamos com algumas pessoas na igreja, mas é o início ainda, a gente ainda tá conhecendo, entendendo como as coisas são. As pessoas nos trataram super bem aqui, tá? Isso eu me refiro a portugueses. Muito educados, sempre muito gente boa, assim, todas as pessoas que a gente conversou.
Claro que eu sei que não é sempre assim, né? Existem pessoas legais num lugar e também existem pessoas não tão legais. Mas a nossa experiência até esse momento, um mês, ela tem sido assim, tem sido boa, né? Eu acho que uma das coisas mais difíceis desse primeiro mês, com toda certeza, é lidar com a saudade da família, né? Eu já estava preparando minha cabeça, meu psicológico, mas quando você chega aqui, você realmente sente o impacto, né? Então, querendo ou não, você vai se acostumando com a nova rotina, né? Diferente do que você tinha lá no Brasil. Você vai indo, você vai vivendo, mas eu acho que a parte da saudade é difícil, né? Eu tô só um mês, então não sei se melhora com o tempo ou se a gente aprende a viver com a saudade da família, não sei como é, mas no início você sente um baque, sabe? Porque é família, né? Difícil, complicado. Sinto muita falta da minha mãe, do meu pai, da minha irmã. Não é fácil. Mas eu escolhi estar aqui, né? Então eu acho que se você tem o sonho de migrar, você quer fazer isso na sua vida, você precisa também estar bem preparado emocionalmente, né? Mais até do que financeiramente, porque o que vai pegar aqui é o teu emocional, é a tua cabeça. E se a tua cabeça não estiver legal, todas as outras áreas vão começar a desmoronar, né? E o que a gente tá achando, né, dos preços, como é que estão as coisas aqui para viver, será que a gente tá gastando muito, gastando pouco? Bom, gente, eu achei os preços bem ok das coisas, não achei que comida é tão caro aqui, tá? Ter as coisas também, tipo, comprar roupa, sapato, coisa assim, não é tão caro. Claro que eu sei, né, que os portugueses vão dizer que subiram muito as coisas, e eu acredito que realmente devem ter subido, porque no mundo inteiro tudo subiu de preço, né? Alimento, custo de vida, tudo. Então não é uma particularidade só de Portugal ou só da Europa. As coisas no Brasil estão super caras, né? E você que é brasileiro aí, você sabe do que eu tô falando. Então eu acho que subiu geral, assim, em todo lugar. Porém, o que eu percebo aqui é que você consegue ter acesso a mais coisas ganhando o básico, né? Então, assim, isso é um ponto positivo, né? A gente tá gostando dessa parte, porque dá pra comprar várias coisinhas, mas eu acho que realmente o que vai pegar também é o valor do aluguel, né? Que vai ser a parte mais cara da vida aqui. Os arrendamentos em Portugal, eles realmente estão mais caros, né? Pelo que eu já vinha pesquisando há algum tempo. Depois eu quero ver se eu faço um tour aqui do nosso apartamento e conto pra vocês quanto que nós estamos pagando no valor do arrendamento aqui. Mas assim, gente, você tem que estar preparado financeiramente, tá? Então, assim, no nosso caso, nós já estávamos nos preparando há um bom tempo, né? Então, nós viemos com um valor bom pra gente passar um longo tempo aqui sem precisar trabalhar, se fosse necessário. Óbvio que a gente vai trabalhar, né? É o que queremos, ganhar em euro e gastar em euro, mas a gente veio preparado financeiramente. Então, isso, querendo ou não, ele fez com que a nossa imigração ela fosse mais tranquila nesse quesito, mais leve, porque a gente não tá com aquela preocupação tão forte de, meu Deus, preciso arranjar um emprego urgente agora, agora, agora. Porque a gente veio preparado, né? Então, isso facilitou, sabe? Vamos falar um pouquinho de segurança, gente? Bom, eu tô achando bem seguro, tá? Nós participamos de uma reunião de grupos que tem na nossa igreja, que é à noite. E geralmente a gente volta tipo 10h30, 11 horas, né? Só que a gente tem voltado de a pé, 10h30, 11 horas. Só tem nós na rua esse horário, né? Andando de a pé, porque o resto do povo tá tudo de carro. E assim, gente, super tranquilo. Super, super tranquilo, sabe? Ninguém te incomoda, ninguém te aborda, nada do tipo. Então a gente tem sentido essa segurança, né? Você anda na rua com a câmera gravando, com o celular, nada, tá?
Isso é um ponto bem positivo, a gente tem gostado do fato de se sentir mais seguro, né? Claro que brasileiro, principalmente brasileiro recém-chegado, fica sempre assim, né, ligado em tudo, porque infelizmente no nosso país de origem as coisas são um pouco difíceis nesse quesito de segurança, mas aqui tá sendo muito bom, tô me sentindo bem segura, principalmente para andar na rua tarde da noite, tá? Top! Falando um pouquinho do clima, tá? Nós viemos na primavera, início do verão, né? Então a gente tá pegando todo o calorão de Portugal. Eu não sabia, eu não imaginava, porque a outra vez que eu vim pra cá era inverno, então, né? Nunca peguei o verão por aqui. Gente, é muito quente, mesmo. Já bateu os 36 graus aqui, fácil. E assim, venta bastante, né? Mas é um vento seco, assim, sabe? Calorão, bem calorão. Mas a gente tá gostando, apesar do calorzinho, né? De vez em quando. Tá sendo muito gostoso essa época do ano, sabe? O sol vai até as 9h15 da noite, então você tem um dia super longo para aproveitar e uma noite mais curta. É um clima muito gostoso. E a gente tá gostando bastante. Eu acho que foi a época ideal para vir para Portugal, para nós, tá? Não sei para você que tá me assistindo aí, mas para nós foi a melhor época, porque a gente não tomou aquele baque do inverno, né? Porque saímos do Brasil, estava acabando o verão, então tava começando o outono, né? E aí chegamos aqui já com um climinha de primavera, começando o verão. Então foi bom. Bom, falando um pouquinho de trabalho, tá? Eu não tô trabalhando ainda e, na verdade, eu só vou trabalhar quando meu filho começar a estudar. E isso vai acontecer em setembro, gente. Estamos, né, no mês de junho, julho aí, finalzinho, né? Quase um pezinho em julho já. E agora é férias escolares aqui. Então, as férias aqui vão até setembro, assim, meados de setembro. E é só lá que eu vou começar a trabalhar, porque a gente achou que não compensava simplesmente eu pagar uma pessoa para ficar com ele. Então, eu mesma vou ficar com ele. O meu marido, ele já está, né, na fase aí de entrevistas, então ele tem conversado com alguns recrutadores, algumas pessoas ligam para ele. Ele tá analisando algumas possibilidades aí. Ele trabalha na área de TI, que é uma área boa, graças a Deus, né? Então estamos nessa fase ainda, mas eu não tenho ainda experiência de trabalho para poder falar para vocês como que é ou como que não é, tá? Eu tava falando do meu filho, né, sobre escola. Por que a gente veio? Nós viemos para cá em maio e foi justamente por conta do meu filho, tá? As matrículas aqui, elas acontecem de forma gradual em relação aos meses. Então, no mês de maio, eu não me lembro se abriu no mês de abril e foi até junho ou se abriu em maio e foi até junho. Não me recordo, gente. Mas eu sei que eu precisava vir em maio para conseguir fazer a matrícula dele, tá? Então, assim, como ele está no jardim de infância, não é garantido que ele tenha uma vaga, porque não é obrigatório que a criança estude aqui, nessa faixa de idade, tá? Jardim de infância. O obrigatório é quando a criança entra no primeiro ciclo, que seria o primeiro ano no Brasil. Só que ele não tá nessa fase, né? Ele tá no jardim de infância, na pré-escola. Então, se eu viesse fora da data das matrículas, seria ainda mais difícil de eu conseguir uma vaga, né? Por isso que eu vim em maio, para poder conseguir a vaga, né? Enfim. Quando nós chegamos aqui em Portugal, nós já chegamos com um apartamento, né? Nós alugamos já, quando nós estávamos ainda no Brasil, nós fizemos o relocation com uma empresa muito boa, que foi, assim, excepcional mesmo. Excelente trabalho, sabe? Quando a gente tá nessa fase de procurar apartamento, arrendamento, é um pouquinho difícil, porque além de estar muito caro, né, os valores, você tem aquela coisa de cair num golpe, né? Que infelizmente tem acontecido com muitas pessoas, eu tenho visto aqui no YouTube, pessoas que têm contratado certas empresas e as empresas têm aplicado golpes, né? Graças a Deus não foi nosso caso.
A gente chegou com tudo certinho, sabe? Tudo fechado, organizado. Então, assim, para nós isso adiantou bastante a nossa vida, principalmente por estarmos com uma criança, né? Então a gente queria conseguir se ajeitar o mais rápido possível por conta do nosso filho. E deu certo, sabe? Outra coisa que a gente já fez desde o Brasil também, que ajudou muito, foi já chegar aqui com os 2 documentos principais que você necessita, que é o NIS e o NIF, né? Então a gente já veio com os 2, facilitou bastante pra gente, porque para fazer as coisas aqui a gente precisava do número do NIF, né? Então isso já agilizou muito a nossa vida, né? Então foi isso. Vamos falar um pouquinho da adaptação do meu filho, Oliver. Ele tem 4 anos, né, como eu falei pra vocês. E ele nunca ficou tanto tempo longe dos avós, longe da família. Mas como ele é pequeno, pra ele tá sendo tudo muito divertido, né? Ele tá ainda naquela fase de uau, que maravilhoso, aqui é muito legal. Então tá tranquilo até com ele, assim. Ele sente saudade, né? Então ele fala que tá com saudade da amiguinha dele, da prima. E vira e mexe a gente faz ligação, né? Vídeo. Então ele tá se adaptando tranquilamente, assim. E a gente explica pra ele, né, que agora a gente mora longe do Brasil, ele entende isso. Quando ele conversa com os avós, né, ele fala, você tem que pegar um avião, vir pra cá. Então, assim, na cabeça dele tá tudo tranquilo, tudo certo, tudo maravilhoso. Não sei como vai ser quando ele for pra escola, né? Eu tentei colocar pra ele um filme com o português de Portugal. E ele olha pra mim e fala assim, mamãe, não tô entendendo, tá em inglês. Eu falo, não, filho, não é inglês, isso aí é o português de Portugal. Pra que ele já vá, né, abrindo o vidinho ali, treinando. Eu acho que na escola ele vai se adaptar também. Claro que não na primeira semana, né? Porque como professora eu sei bem que a primeira semana será uma semana de luta, né? De choro. E é assim mesmo, eu acho que seria assim também no Brasil. Então, são fases. E as crianças, elas são muito mais adaptáveis até que nós adultos, né? Então, eles conseguem ter essa facilidade de se adaptar melhor aos lugares. Ele ama ir no shopping, ama ir no supermercado, ama ir em todo lugar que ele possa fazer compras, porque aí ele quer levar um brinquedo, ele quer levar um livro, ele quer levar nem que seja um adesivo, né? Então sair com ele também tem essa questão, né, de que não sai tão barato, porque ele quer gastar em tudo. Mas isso é culpa da avó dele, tá? Porque ela levava ele pra passear demais lá no Brasil e ele gastava bastante. Mas enfim. Então tá sendo tranquilo, assim, nesse quesito, sabe? Eu acho que só a saudade mesmo, né? Às vezes ele lembra, ele fala das pessoas, então a saudade também é uma dificuldade pra ele, assim como tem sido pra mim e pro meu marido também. Bom, e agora a pergunta, né, que todo mundo quer saber. Tá valendo a pena? Né? Será que eu já não me arrependi de ter vindo para Portugal, para o Porto? Bom, gente, eu acho que pra mim, pessoalmente, tá? Falando da minha realidade, da minha família, pra nós, sim, está valendo a pena, né? Eu acho que essa pergunta de tá valendo a pena, não tá? Será que eu deveria ir para Portugal agora? Será que eu não deveria? Eu acho que é uma coisa que você tem que analisar baseado muito em você mesmo, no seu tipo de imigração, né? Em como vai ser as coisas pra você. Eu acho que assim, Portugal, apesar de ser um país lindíssimo, né? Eu já vim para Portugal outras vezes antes de migrar. Então, assim, é maravilhoso, tudo aqui é lindo, né? Comida boa, tudo maravilhoso. Não tem, apesar das belezas, infelizmente, o salário mínimo, ele é baixo, né? Então, assim, se você vem pra cá pra ganhar só um salário mínimo, eu não sei se compensa, né? Eu acho que você precisa ter um plano pra isso, né? Pra você ir melhorando. Claro que num primeiro momento, quando a gente chega aqui imigrante, obviamente a gente vai ganhar pouco, né? Porque a gente vai começar de baixo, a gente vai entrar no mercado, até conhecer, até criar experiência, até
né? Demora-se um pouquinho. Mas eu acho que você precisa pensar justamente nisso, tá? Não acredito que Portugal seja para todo mundo. Eu acho que depende muito da forma como você quer vir, né? E qual é o seu projeto. Vou falar um pouquinho da nossa história, tá? O que a gente pensou em relação a isso. Bom, o meu marido, como eu falei, ele é da área de TI, né? E graças a Deus essa área de TI, ela é uma área que se contrata muito, não só em Portugal, mas na Europa inteira. E é uma boa área, né? Então, a gente veio justamente com essa perspectiva já. Claro que, com certeza, ele vai entrar no mercado, ele não vai entrar ganhando, assim, um super salário, mas ele vai crescendo, né? Então, essa foi a nossa ideia. A minha área de profissão, eu sou da área, no Brasil, né, pelo menos, eu era da área da educação. Só que, obviamente, eu não vou conseguir trabalhar com isso logo de cara, né? Primeiro porque eu preciso fazer o reconhecimento do diploma para Portugal. E o reconhecimento do diploma é de 500 a 600 reais aí, pelo que eu tava pesquisando, né? Uma bagatela, coisinha barata. E aí, além de fazer essa parte, para dar aula aqui, eu preciso ter mestrado. Todo mundo que dá aula aqui precisa de mestrado, tá? Então, não vai ficar barato. Então, assim, a curto prazo, eu não vou trabalhar na minha área, obviamente, né? Vou trabalhar em alguma outra área, mas a médio e longo prazo, o meu plano é conseguir trabalhar na minha área, né? Eu era pedagoga no Brasil, gostaria de exercer a profissão aqui. Só que esse é um plano que vai caminhando aí ainda, né? Vai demorar um pouquinho até ele se concretizar. Mas é isso que eu tô dizendo, sabe? Se você vem qualificado, quanto mais qualificado, melhor para você, né? Se você vem só para trabalhar e ganhar um salário mínimo, eu não sei se isso compensa. Eu diria que não compensa, tá? Eu acho que você tem que ter na sua cabeça, na sua mente, um plano de ir crescendo, de ir melhorando, né? Então, por isso que eu digo que depende muito de pessoa para pessoa, de família para família, se vale ou não a pena, né? Bom, gente, então essas são as nossas impressões, né, aqui desse primeiro mês. Nós estamos gostando de morar aqui. Eu acho que Porto foi a cidade ideal para nós, para nossa família. O clima é muito bom, comida é muito boa, né? As pessoas são muito cordiais. Está sendo muito tranquilo esse primeiro mês. Graças a Deus a gente não passou nenhum perrengue ainda. Queria tanto que continuasse assim. Mas eu sei, claro, né, obviamente que vai ter aí dias de luta e dias de glória, mas tá sendo muito legal mesmo. Eu sei que é uma adaptação, não é fácil, não vai ser sempre fácil, né? Eu acho que depois desse primeiro mês eu passei a admirar e respeitar muito mais todo mundo que já emigrou uma vez na sua vida, porque é difícil, né? Sair da sua zona de conforto, sair daquilo que é seguro para você é difícil. Então, você precisa, né, aprender aí a desenvolver resiliência, coragem, né? Mas acredito que quando Deus está com a gente, as coisas elas vão ficando mais leves, né? Eu acho que se não fosse Deus na nossa vida, na nossa família, realmente imigrar ia ser muito difícil, ia ser muito pesado, né? E graças a Deus não está sendo, sabe? Então, eu acredito que tudo tem o tempo certo, né, para acontecer na nossa vida. Às vezes não é hora de ir, às vezes é hora de permanecer onde você tá, às vezes é hora de ir. Então, eu acho que quanto mais você entrega para Deus, né, aquilo que tá no seu coração, mas Deus vai trabalhando. Se é para acontecer mesmo, Ele vai abrir as portas, e se não é para acontecer, Ele vai fechar as portas, né? E acredito que os nãos de Deus, eles não são para acabar com a nossa vida, eles são para nos proteger, sabe? É isso que eu acho. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa seu comentário aqui embaixo também. Se você já mora aqui em Portugal, tem alguma dica aí pra me dar, por favor, deixa aqui, serei muito grata. Se você não mora ainda, se você tá no Brasil me assistindo, se você tem o desejo de imigrar
Portugal ou pra qualquer outro lugar do mundo, deixa aqui, conta aqui a sua experiência pra gente também, tá bom? Então é isso, beijo, tchau, até o próximo vídeo.